Olá, eu sou a Alanis e nesse trabalho vamos falar sobre o sistema digestório do cão. Sua principal função é proporcionar a quebra do alimento para que possam ser aproveitados nutrientes, eletrólitos e água necessários para o bom funcionamento do organismo. Também o trato gastrointestinal exerce função imunológica ao detectar e impedir a entrada de patógenos através da barreira epitelial. O TGI apresenta 5 mecanismos: motilidade, secreção, digestão, absorção e armazenamento, que são regulados por um sistema de controle intrínseco e extrínseco. O sistema nervoso entérico controla grande parte das funções. Os mecanorreceptores controlam a distensão da parede visceral e os quimiorreceptores monitoram a condição química do lúmen do intestino. Os hormônios que compõem o sistema de controle intrínseco, junto com o SNE, são a secretina, gastrina, colecistocinina, peptídeo inibidor e motilina, que auxiliam na regulação, motilidade, digestão e absorção. No sistema de controle extrínseco, os nervos vago e esplâncnico também auxiliam no controle das funções do TGI, e a aldosterona estimula a reabsorção de sódio e água no intestino. Olá, eu sou a Maria Carolina e eu vou falar sobre o processo de mastigação e deglutição. O alimento ingerido passa pelo processo mecânico de mastigação, no qual o alimento é reduzido a partículas menores para que possa ser deglutido. Esse processo conta com a participação dos dentes, que vão triturar o alimento, e das secreções salivares, que vão lubrificar e auxiliar na quebra do bolo alimentar. Após ser reduzido a partículas menores, o bolo alimentar é deglutido, passando da cavidade oral para o esôfago. Para que esta passagem ocorra sem risco do alimento ir para a faringe e causar um engasgo, a epiglotite fecha as vias aéreas e o alimento percorre sem nenhum perigo para o esôfago. O alimento, então, é propelido até o estômago através das ondas peristálticas do esôfago. Oi, eu sou a Kelly e vou falar sobre o estômago. O estômago é dividido em 3 partes: o fundo, o corpo e o antro. Os esfíncteres estão posicionados entre o esôfago e o fundo, e também entre o antro e o duodeno, e eles são responsáveis pelo movimento de abrir e fechar do estômago. Eles são importantes principalmente por impedir o refluxo. O estômago tem um pH ácido e ocorre principalmente a digestão de proteínas nele. E também é o local onde o bolo alimentar se transforma em quimo. Dentro do estômago existe a mucina gástrica, que é o muco responsável por proteger o estômago contra a ação do suco gástrico, que é ácido, por isso iria corroer o estômago se não tivesse a presença da mucina gástrica. A principal função do HCl presente no suco gástrico é transformar o pepsinogênio em pepsina. A pepsina no pH ácido irá reagir com as proteínas até se transformar em oligopeptídeos. Também está presente a lipase gástrica, que tem como função a absorção leve de lipídios. Oi, eu sou Giovana e eu vou falar um pouco sobre o intestino delgado. Após o alimento sair do estômago, ele segue para o intestino delgado, que é dividido em duodeno, jejuno e íleo, e é nele onde ocorre a maior parte da absorção dos nutrientes, eletrólitos, vitaminas e água. A velocidade em que o bolo alimentar chega precisa ser compatível com a velocidade em que ele possa ser digerido e absorvido. Existem reflexos no intestino delgado que podem atrasar o esvaziamento gástrico quando a sua capacidade digestiva é alcançada. Os receptores aferentes desses reflexos estão no duodeno e são ativados pelo baixo pH, alta osmolalidade e presença de gordura. A motilidade do intestino delgado ocorre em 2 fases: durante o período digestivo, após a ingestão do alimento, onde há interação de segmentação e motilidade peristáltica, e durante o período interdigestivo, quando há pouco alimento no trato gastrointestinal, caracterizada por ondas de contração peristáltica que acontecem por toda a extensão do intestino delgado, chamadas de complexo motor migrante, CMM. O CMM também é importante para empurrar o material não digerido para fora do intestino delgado. Controle populacional de bactérias também.
O duodeno possui uma população pequena de bactérias e essa população aumenta distalmente no íleo. O bolo alimentar, depois de passar por essas fases do intestino delgado, segue para o intestino grosso através do esfíncter iliocecal. Eu sou a Gabriele Caroline e eu vou falar sobre o intestino grosso. Os principais processos que acontecem no intestino grosso são a absorção de água, sal, vitamina K e outros eletrólitos, o armazenamento e a secagem das fezes, o desenvolvimento de processos fermentativos da matéria orgânica que ainda não foram degradadas, e esse processo de fermentação vai ocorrer a liberação de álcool e ácido, que serão neutralizadas no cólon pelo muco do cólon. E é nesse processo que há a produção de gases. Os animais carnívoros apresentam um ceco simples e um cólon curto. Devido a essas características, os processos fermentativos não são de muita significância para essas espécies, pois limita a produção de ácidos gráficos de cadeia curta e o equilíbrio de fluidos e eletrólitos locais. O cão apresenta o ceco maior que o gato, visto que eles têm uma dieta de uma natureza mais onívora. Oi, eu sou a Isabela Caroline e eu vou falar um pouco sobre as particularidades do sistema digestório do cão doméstico e a conclusão do trabalho. Bom, apesar de ter uma fisiologia digestiva parecida com outros carnívoros e onívoros, possuem algumas particularidades, como, por exemplo, o processo de mastigação com menor relevância, ou seja, quando eles estão se alimentando, quase não mastigam. Na cavidade oral, eles possuem os dentes caninos melhores desenvolvidos se comparado às outras espécies. Em contrapartida, eles não têm a enzima alfa-amilase salivar. Além disso, eles têm um estômago simples e unicavitário, com um pH ácido, entre 1 e 2, que facilita na digestão e absorção de proteínas, enquanto os intestinos curtos realçam a baixa capacidade de fermentação e aproveitamento dos carboidratos da espécie. Por fim, podemos citar algumas afecções comuns em cães, como, por exemplo, gengivite e periodontite, que são afecções relacionadas à cavidade oral, esofagite, que é a inflamação da mucosa do esôfago, megaesôfago, que é a dilatação do esôfago, e parasitoses, obstruções por corpos estranhos, intoxicação alimentar, como por exemplo por chocolate, além de úlceras e torções. É isso, eu espero que tenham gostado do nosso trabalho, agradecemos a atenção e muito obrigada!